Você está em janeiro, agenda aberta, metas do ano na mesa. Você respira e pensa, agora eu vou começar com a casa em ordem. E aí, no meio desse silêncio bom de recomeço, chega o e-mail do contador, saiu uma notificação, tem inscrição em dívida ativa, e pode virar execução fiscal. Você abre. É um período antigo. Antigo mesmo. E a palavra dívida ativa pesa no peito, porque ela não é só um papel, ela é uma ameaça concreta ao seu caixa, ao seu nome, ao seu CNPJ. Só que, nesse exato momento, você precisa responder 3 perguntas, sem pânico, mas com precisão. Primeira, isso ainda podia ser lançado? Segunda, isso ainda podia ser cobrado na justiça? Terceira, se eu parcelar agora para aliviar o caixa, eu estou resolvendo ou estou ressuscitando um problema que já estava morto? Porque é aqui que muita empresa se machuca. No susto, o impulso é pagar ou parcelar imediatamente. Só que pode existir decadência, quando o fisco perdeu o prazo para lançar, ou prescrição, quando perdeu o prazo para cobrar. E a diferença muda tudo. Hoje, eu vou te conduzir por um roteiro mental simples. Qual prazo olhar, qual data importa, o que interrompe, o que suspende, e quais provas guardar para sustentar isso no administrativo e no judicial. Vamos caminhar como quem confere datas de contrato, sem adivinhar, só conferindo marcos. Você coloca o auto de infração de um lado, o calendário do outro. E eu estou aqui com você, como se a gente estivesse na sua mesa agora. A primeira peça desse quebra-cabeça é entender quando o crédito tributário nasce de verdade. Conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Sem lançamento válido, não tem crédito constituído. E aí vem a primeira pergunta que separa dívida viva de dívida que já era para estar enterrada: o lançamento foi feito no prazo? Aqui entra a decadência, que é o prazo para lançar. E você percebe que existem 2 caminhos práticos, dependendo do tipo de tributo e de como ele é apurado. Se estamos falando de tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, aqueles em que, em regra, a empresa apura e paga antecipadamente, você procura se houve pagamento antecipado. Se houve, a lógica costuma seguir o artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional. O fisco tem 5 anos, em regra contados do fato gerador, para homologar e, se for o caso, lançar eventual diferença. É como se o relógio começasse a contar do momento em que o fato aconteceu. Agora, se essa lógica não se aplica, por exemplo, porque não houve pagamento antecipado, ou porque a situação se encaixa na regra geral, você muda a régua e usa o artigo 173, inciso 1º, do Código Tributário Nacional. O fisco tem 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Parece detalhe técnico, mas na prática isso desloca o prazo e pode ser a diferença entre cobrança possível e cobrança decadente. E é por isso que você não pode decidir no escuro. Agora me acompanhe em um ponto que muita gente ignora: mesmo que o lançamento tenha existido, você precisa enxergar quando ele ficou definitivo. Você vira as páginas do processo administrativo e procura aquele momento em que não cabe mais discussão dentro do órgão, decisão final, encerramento da via administrativa, e a ciência do contribuinte. A partir daí, o crédito fica definitivamente constituído, e é nesse ponto que o relógio da prescrição começa a correr, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Ou seja, não é quando você ouviu falar. É quando, juridicamente, ficou definitivo e você foi cientificado. E aqui vem o segundo soco de realidade: prescrição não é passou muito tempo. Prescrição é técnica. É prazo. O artigo 174 do Código Tributário Nacional diz que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos. E você sente a tentação de concluir: então se ajuizou antes de 5 anos, pronto. Calma. Porque não é só ajuizar. Importa entender o que aconteceu no meio do caminho, o que interrompe, o que apenas suspende, e o que deixa o processo morrer por inércia. E eu te pergunto, você sabe, hoje, quais atos no seu caso foram registrados como ciência, como interrupção, como suspensão? No meio desse labirinto, você encontra 2 palavras que mudam o ritmo do relógio. A primeira é suspensão da exigibilidade. O artigo 151 do Código Tributário Nacional lista hipóteses como moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos, liminar ou tutela, e também o parcelamento. E o parcelamento aparece de forma expressa, combinado com o artigo 155-A do Código Tributário Nacional. Suspender não é apagar. Suspender é congelar.
A segunda palavra é extinção do crédito. O artigo 156 do Código Tributário Nacional traz hipóteses como pagamento, compensação, remissão e, para o nosso tema, um destaque: a prescrição também extingue o crédito, conforme o inciso 5º do artigo 156. Isso é crucial, porque você para de olhar aquela cobrança como inevitável e começa a olhar como verificável. O papel assusta, mas o prazo manda. Agora imagine que você já está além da notificação. Você já está com uma execução fiscal em andamento, ou prestes a ser citado. Você abre a Lei nº 6.830, de 1980, a Lei de Execuções Fiscais, e encontra o artigo 40. Ele trata daquele cenário muito comum: o processo fica parado porque não encontram bens, não localizam a empresa, não conseguem avançar. E é aqui que nasce um tema que pode salvar anos de caixa e de tranquilidade: a prescrição intercorrente. A execução fiscal pode prescrever no meio do caminho. E o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre esse rito, inclusive com a súmula número 314 e com julgamento repetitivo no tema número 566. Até aqui, tudo parece teoria. Só que agora você pega uma régua, não metafórica, uma régua de datas, e monta a linha do tempo do seu caso, como se estivesse montando um fluxo de caixa. Evento por evento. E é nessa hora que o pânico vira método. Primeiro, você separa os documentos que realmente mandam no relógio. Ciência do auto ou do lançamento, aviso de recebimento, publicação, domicílio tributário eletrônico, ECAC, termo de ciência. Depois, a impugnação e as decisões do processo administrativo, principalmente a data em que você tomou ciência da decisão final. Aí, a inscrição em dívida ativa, termo, número, e a certidão de dívida ativa. Depois, se já houver execução fiscal, data do ajuizamento e, principalmente, os marcos ligados à citação, porque isso pode influenciar discussões sobre interrupção do prazo. E por fim, você imprime ou salva os andamentos que mostrem paralisação, meses e meses sem ato útil. É aqui que muita tese nasce, e é aqui que muita empresa perde oportunidade por não monitorar. E eu preciso te fazer uma pergunta direta, porque é a pergunta que define a estratégia. Quando você olha para a sua cobrança, você está discutindo decadência ou prescrição? Porque são batalhas diferentes. Se a sua análise mostra que o fisco lançou fora do prazo, a tese é decadência, você está dizendo, na prática, esse crédito nem poderia ter sido constituído. E o detalhe que decide o jogo é o enquadramento correto entre o artigo 150, parágrafo 4º, e o artigo 173, inciso 1º, do Código Tributário Nacional, conforme o tributo e a dinâmica de apuração e pagamento. Um erro de enquadramento derruba uma boa tese. Se, por outro lado, o crédito foi constituído e ficou definitivo, você muda a lente, agora é prescrição. Você pergunta, a cobrança judicial foi proposta e conduzida dentro do prazo? E aí você olha o artigo 174 do Código Tributário Nacional e também os eventos que podem interromper a prescrição, previstos no parágrafo único do mesmo artigo. E você toma cuidado com um ponto que confunde muita gente: nem tudo que acontece no meio do caminho interrompe. Algumas coisas só suspendem a exigibilidade, conforme o artigo 151, e isso não significa zerar o relógio. Agora, se já existe execução fiscal e você encontra períodos longos de silêncio no processo, você entra no território da prescrição intercorrente. Você confere se o caso seguiu o rito do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, suspensão, arquivamento, e a contagem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, incluindo a súmula número 314 e o tema número 566. E aqui a sensação muda. Você percebe que processo parado não é só incômodo, pode ser argumento jurídico decisivo. E agora vem a cena mais perigosa do começo do ano. Você está prestes a clicar em aderir ao parcelamento para resolver rápido, tirar isso da frente, respirar. Eu entendo. Só que você precisa saber o que está fazendo. Parcelamento suspende a exigibilidade, conforme o artigo 151, inciso 6º, e o artigo 155-A do Código Tributário Nacional. E, dependendo do programa e dos termos, pode envolver confissões e renúncias a discussões específicas. Em outras palavras, às vezes, você achou que estava salvando caixa, e acabou reativando um débito que já tinha tese forte de decadência ou prescrição. Então a regra prática é, antes de parcelar no susto, confira a decadência, prescrição e risco de reconhecimento do débito. Tá, Lucas, e se eu identificar uma tese forte, o que eu faço agora? Você tem caminhos, sem promessa e sem mágica, só técnica.
Na via administrativa, dependendo do caso e do órgão, podem existir pedidos de revisão, arguição de decadência ou prescrição quando cabível, e correções de inconsistências formais. Na via judicial, se já há execução fiscal, a defesa pode passar por instrumentos como a exceção de pré-executividade quando estivermos diante de matéria de ordem pública e demonstrável por prova documental, ou embargos, quando houver garantia do juízo, e também pedidos relacionados à prescrição intercorrente conforme o estado do processo. Mas cada escolha depende do seu caso, do ente cobrador, município, estado ou união, e do conjunto de documentos disponíveis. Você fecha o notebook e volta para a sua lista de prioridades do ano. Só que agora você não enxerga apenas dívida. Você enxerga prazo, prova e estratégia. E isso muda a sua postura, você sai do medo para o controle. Resumo estratégico, em uma frase: antes de pagar ou parcelar qualquer cobrança tributária antiga, monte a linha do tempo e verifique decadência, prescrição e prescrição intercorrente com base nas datas de ciência, constituição definitiva e andamento do processo. Aviso legal essencial. Este vídeo tem caráter estritamente informativo e não substitui uma análise jurídica individualizada. A estratégia correta depende dos fatos, dos documentos e das particularidades do seu caso. Chamada para o debate. Me diga nos comentários, de forma simples, qual é a sua situação? Chegou notificação, inscrição em dívida ativa ou execução fiscal? E qual foi o seu primeiro impulso? Pagar, parcelar ou discutir? Eu leio para trazer novos vídeos com exemplos práticos. Se inscreva no canal para acompanhar análises objetivas, com base na legislação e na jurisprudência, e para não cair em armadilhas comuns do contencioso tributário. E na tela final, eu vou deixar um próximo vídeo para você continuar aprendendo e manter o controle dos riscos do seu CNPJ. Eu sou o Lucas Lisboa, do LLR Advocacia. As informações de contato ficam na descrição. Até a próxima!